Olha a mensagem que eu recebi, né? Hi, Rodrigo Constantino, sua conta, R. Constantino, foi locked, né? Tá suspensa, travada, por violar as regras do Twitter, né? E aí ele recomenda que eu visite aqui a falha minha, a Orquestra Mundial do Socialismo, né? Porque ali sim eu vou entender o que é a ciência, a única ciência e nada além da ciência. E a minha postagem era essa, né? Aquele remédio cujo nome não pode ser mencionado, a droga contra a malária, que conhecemos há 7 décadas, que tem efeitos colaterais mínimos, praticamente inexistentes, que a Globo mandava a mulher grávida tomar sem preocupação na época da Zika. Esse mesmo remédio, né? Que o doutor Davi Wipe recomendou para o Ministério da Saúde, tomou e depois processou o farmacêutico que revelou que ele tomou. Esse mesmo remédio, que na CPI circense é sinônimo praticamente de crack, se bem que crack eu acho que eles defenderiam com muito mais apreço. E aí eu coloquei exatamente isso, né? Foi considerada eficaz em um estudo profilático publicado pelo Journal of the Association of Physicians of India. Bom, como é que se faz ciência? Vamos aproveitar o ensejo dos iluminados do Twitter para explicar isso. Como é que se faz ciência? Para quem leu coisas chatas, como, por exemplo, Sir Karl Popper, conjunturas e refutações, né? Quem estudou um pouco sobre o assunto, né? Se faz com perguntas incômodas, com confronto de dados, com questionamento e tentando, acima de tudo, refutar as teses, né? A ciência da era moderna não tem nada a ver com isso. Se depender do Dr. Fauci, que é o mandeta americano, e sabemos muito mais agora que os e-mails vazaram e a imprensa brasileira não demonstrou qualquer interesse por assunto, à exceção da Gazeta do Povo e da Revista Oeste. Agora que sabemos que a Orquestra Mundial do Socialismo vai e volta, mais do que o próprio Dr. Fauci, porque é um puxadinho da ditadura chinesa. Melhor dizendo, democracia chinesa, segundo o PDT, mas chegaremos lá. E dos iluminados de cabelo roxo e sexo indefinido do Twitter, né? A ciência da era moderna é algo bem diferente. Ela tem revelações, hereges ou negacionistas, certo? Que são termos religiosos, né? de seita, né? E ela é imposta de cima para baixo. E se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, ou se você tiver estudos publicados por jornais de medicina que incomodem de alguma forma essa verdade revelada, você será devidamente banido, claro, pelo bem da humanidade, por uma causa muito maior, e vai ser apagado do mapa. Por enquanto, de forma virtual, mas se o projeto de poder da turma vingar, provavelmente de forma física também. Porque quem começa queimando livros acaba queimando pessoas, lembram disso? Então, nós estamos lidando com alguma coisa muito perigosa aqui, muito séria, muito grave. A arrogância fatal de bestas quadradas. Pessoas ignorantes, idiotas, com uma ideologia, que não entendem nada de ciência, mas que querem que o mundo todo se curve diante deles, porque são arrogantes e autoritários, né? Essas pessoas estão no comando das big techs. Essas pessoas estão na política e na mídia. E elas estão num grande conluio para aplaudir a censura. Aplaudir a censura. Então, reparem que eu contei do gancho novo no Twitter ainda no 3 em 1. Obrigado, Santana. Ainda no 3 em 1. E expliquei a razão. Foi uma postagem sobre o tal remédio. E a minha colega de bancada depois voltou ao assunto, virou e falou assim: o que você aprontou para ser banido do Twitter? Né? Suspenso. Então, de novo, essa é a mentalidade vigente na mídia. Nós temos pseudo-jornalistas, que são esquerdistas, militantes, disfarçados, que aplaudem a censura, porque é a censura do bem. Eles aplaudiram quando Trump, o presidente em exercício dos Estados Unidos, foi suspenso, banido do Twitter e do Facebook.
Então, nós estamos lidando aqui com um negócio muito perigoso. Eu terminei o livro ontem do Alain Dershowitz. Alain Dershowitz é um grande advogado conhecido, um judeu liberal, nos padrões americanos, um progressista em ideias, que fez campanha e deu dinheiro para Hillary Clinton e que condena quase tudo em termos de políticas públicas do governo Trump, à exceção da postura em Oriente Médio, que ele entende mais e aí ele viu que realmente o Trump fez a diferença. Então ele é um crítico do governo Trump e um democrata de longuíssima data. Ele tem um livro muito bom sobre Israel chamado Em Defesa de Israel, que eu usei muito como base, inclusive, para o meu Esquerda Caviar. E esse livro novo do Dershowitz mostra exatamente o perigo que estamos vivendo com essa turma, com essa garotada que rotula todo mundo que eles divergem de ameaça fascista e com isso justifica censura, rasgar a Constituição e por aí vai. Então ele, por exemplo, é alguém que abomina a fala do Trump naquele fatídico dia que acabou levando pessoas para o Capitólio e ele acha que aquilo foi muito infeliz por parte do presidente. Ele rejeita duramente a postura do presidente em relação a isso. E ele acha que não houve fraude eleitoral. Só que ele entende o seguinte: a fala do presidente é constitucional. Ela é respaldada pela Constituição, pela primeira emenda da Constituição. Então, você pode abominar a fala e defender o direito dele ser livre para dizê-la. E você rejeitar um golpe via novo impeachment por meio da Câmara e depois pressionarem o Senado com ele já fora da Casa Branca para ser empichado, que aí é mais grave ainda. Porque aí não tem precedentes e o James Madison era muito claro nos Federalist Papers sobre o absurdo, na verdade sobre o absurdo não, sobre a impossibilidade de o Senado promover um processo de impeachment contra cidadãos, porque tiram os direitos eleitorais. Então você não pode fazer isso. E o presidente não era mais presidente. Então o voto do Mitch McConnell, por exemplo, foi nessa linha. Falou, eu rejeito, condeno a fala do presidente, mas não nos cabe aqui passar um impeachment inconstitucional. Então, existem pessoas ainda no mundo que defendem princípios, valores, Constituição. E essa turma da censura do bem, do ódio do bem, essa turma está ignorando tudo isso para poder avançar com um projeto de cancelamento, de censura, de controle de conteúdo, de fim da liberdade de expressão. Isso vai ter que chegar em alguma hora e ser decidido pela Corte Constitucional. Essas plataformas se venderam como plataformas neutras. A regulação é diferente. Tudo é diferente. E elas estão agindo como publishers. Elas estão agindo como empresas que perseguem. Você não adianta repetir que é uma empresa privada. Isso é argumento de liberotário. Os restaurantes também são empresas privadas. E nem por isso você pode colocar hoje uma placa dizendo que dependendo da inclinação sexual você não é bem-vindo. Ou dependendo da raça. Existem regras isonômicas. Agora, você pode ter um código de vestimento válido para todos. Aqui não pode entrar sem camisa ou descalço. Tudo bem. Tudo bem. Agora, você não pode discriminar com base em raça ou inclinação sexual, ou sexo. Então, o que essas plataformas, entre aspas, estão fazendo é perseguir com base em ideias. E matar, asfixiar o debate, interditar o debate. E tudo isso em nome da ciência. É grave. É grave. É muito perigoso. Muito perigoso.